Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui Joyce Hasselman, um ótimo dia a todos, boa quinta-feira a todos. Prometi para vocês que ia ter Jornal da Joyce excepcionalmente de manhã, finalzinho da manhã, mas ainda de manhã, trazendo as principais notícias do dia para você, a análise política e os bastidores, né? Porque os bastidores é o que interessa de fato, o resto é conversa mole para boi dormir. Então, vai compartilhando, o pessoal vai compartilhando o vídeo, que tem informação importante, informação aí dos golpes sucessivos que o Congresso Nacional tem tentado aplicar na gente, informação importante que envolve aí o Palocci, que envolve o Lula e que envolve, digamos, o desejo, né, de Antônio Palocci, o italiano, abrir a boca, né, e informações importantes sobre a atuação do povo brasileiro em relação ao projeto de lei da migração, né, aquele projeto bomba do Aloysio Nunes, que a gente tem que pressionar e continuar pressionando. Já tem um tuitaço, eu comecei inclusive o tuitaço assim que foi aprovado o projeto, um tuitaço Veta Temer, e a gente precisa pressionar para barrar de uma vez por todas o projeto do abuso de autoridade, que é uma piada, né, de mau gosto para acabar com a Lava Jato, né? Então vai compartilhando, pessoal chegando. Bom dia Rita, bom dia Fernando, bom dia Diego, bom dia Patrícia, obrigada pela companhia de todos vocês. Bom dia Nedina, bom dia Renata, tudo bem? A Renata diz, olha, ninguém aguenta tanta desgraça, né? A gente tem que acabar com isso, a gente fazer de uma vez por todas uma faxina no nosso Brasil. É isso que nós precisamos, uma faxina no Congresso Nacional. A gente não pode esperar que a justiça faça isso, porque esses canalhas que estão tentando acabar com a Lava Jato têm foro privilegiado e eles contam com a lerdeza do STF. A gente tem que deixar isso bem claro. Quando esses canalhas tentam atacar a nação brasileira, tentam atacar a Lava Jato, eles fazem isso contando que ficarão lá pela lerdeza do STF, que serão reeleitos. E a coisa vai ser empurrada com a barriga. E a gente tem que acabar com isso. Mais eficiente, certamente, que o STF vai ser a demissão desses canalhas nas ruas, ou nas urnas, né? A demissão desses canalhas nas urnas, né? Mas eu vou comentar já esse assunto com você. Vamos começar falando aí de Antônio Palocci. Antônio Palocci, que hoje, né, conversa com o Moro, vai prestar o seu primeiro depoimento ao juiz Sérgio Moro, ele que é acusado de várias coisas, né? Entre elas de embolsar 120 milhões de reais em propina para Lula et caterva, né? E de ser o grande negociador do propinoduto, né? O Palocci é o cara que negociava todo o dinheiro que ia para o PT, que ia para as campanhas de Dilma, de Lula, da caterva toda. Então ele era o grande contato com a Odebrecht, né? Eu tô falando Lula e Dilma porque eu tô colocando os dois chefões aí, né, em seus devidos lugares. Mas quando o Palocci negociava dinheiro, negociava não só para Lula e Dilma, negociava para a petezada toda, candidatos ao governo, candidatos ao Senado, né? Nesse pacote aí tem Gleisi Hoffmann, tem Pimentel, tem de tudo, tá? Então estavam lá os grandes chefes de esquema, né, Lula e Dilma, e estavam os seus cupinchas, todos sangrando, a nação brasileira sangrando, o Tesouro Nacional, e o Tesouro Nacional nada mais é do que o nosso dinheiro lá, né? Então de fato era isso que acontecia. Então há uma expectativa, eu não sei se o Palocci vai abrir a boca ou não hoje, né? Porque como testemunha, ele não tá na função de delator ainda, tá? Então, como testemunha, ele pode fechar a boca, ele pode simplesmente permanecer calado, é um direito constitucional que ele tem, né? Que eu acho uma palhaçada esse direito, né? Todo mundo tem muito direito, né? Na hora do dever, ninguém tem nenhum dever, mas direito todo mundo tem, lasqueira. Mas o fato é que hoje, se ele quiser ficar de bico fechado, ele fica, né? Por quê? Tem uma série de acusações em cima dele. A defesa do Palocci tem dito que ele não é o italiano, que ele não negociou nada, que não aconteceu nada, bababá, aquela coisa toda. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, nos bastidores, a defesa de Palocci já negocia um acordo de delação premiada, né? Sabe aquela coisa do namoro da delação? O Palocci sabe que vai ficar na cadeia durante muito tempo. Então, a solução é abrir o bico, né? E o PT tá apavorado,
Porque você imagina quanta informação o Palocci tem na mão. O Palocci era o italiano, era a fonte direta que negociava com a turma do Odebrecht. Então, tem aqui o Vinícius diz, ele vai enrolar até quando der. O problema é o seguinte, Vinícius, se ele enrolar demais, o que pode acontecer é que o juiz Sérgio Moro vai ouvi-lo, vai ouvir as testemunhas e dar a sentença. Então ele não pode enrolar demais. Se ele tem a perspectiva de se livrar da cadeia eterna, né? Ele tem que fazer o acordo de delação logo. Então ele não tem como ficar enrolando demais, entendeu? E o problema é que o PT tá com 3 tipos de medo, né? Tá quase sujando os fundilhos, né? Por quê? Porque eles têm medo que o Palocci feche essa delação e que com isso o Vaccari se anime também. Uhul! Vou fechar a delação também, o Vaccari, né? Aí, minha gente, a vaca vai pro brejo, né? Vai a vaca, vai o boi, vai o ladrão, vai todo mundo pro brejo, né? Vai ser uma beleza, né? Então é isso que está acontecendo hoje. Depois eu trago para você os detalhes, né? Se o Palocci falou, não falou, como é que foi a audiência, mas essa é a informação do dia, né? Agora, as informações que não são do dia, né? São do mês, da semana, do ano, são as informações dos golpes que o Senado, que o Senado já deu na nação brasileira e outro que o Senado tenta dar na nação brasileira. Então, gente, ainda o Brasil não digeriu e nem vai digerir a lei de imigração, né? A lei de imigração é um ataque à soberania, é um ataque à nação brasileira, é um ataque a tudo que nós conhecemos, conceito de nação, de soberania, porque escancara as nossas fronteiras. Então, se você começar a enxergar, né, por aí terroristas, né, andando pelo Brasil, agradeço ao Aloysio Nunes, agradeço ao Senado Federal. É uma lei que está travestida, né, de ajuda humanitária, a conversa mole, não é nada disso, é só um pano, né, para esconder o lobo, né, é um pano de cordeiro para esconder o lobo. A gente tem acompanhado notícias terríveis, terríveis, né, que vêm da França, da Suécia, né, lugares que abriram suas porteiras, as suas fronteiras, né, de forma indiscriminada para a imigração, e o que a gente vê são atentados, estupros coletivos, o que a gente vê é muito roubo, o que a gente vê é ataque à soberania desses países. Então, o que o Aloysio Nunes fez de forma canalha e covarde, porque ele sabe o que está fazendo, foi simplesmente entregar uma fatura gigantesca para o povo brasileiro, um povo já sofrido, né? Um povo que já está pagando a conta pela roubalheira toda, né, da partidária, né, do PT, né, mas também do PMDB, do PSDB, né, dos grandes partidos aí, todo mundo envolvido na maracutaia. Então o povo está pagando a conta e pagando a conta de forma pesada. O governo tem pedido para a gente compreensão, vamos compreender, vamos fazer reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma disso, reforma daquilo. E aí, ao mesmo tempo, né, vem o Senado, debaixo da batuta do Aloysio Nunes, e diz o seguinte: bando de trouxas, né, vocês vão pagar a conta, né, por todo tipo de imigrante que entrar aqui. Não só gente boa, aqueles que podem chegar aqui no Brasil, colaborar com o país, ter uma ajuda. Não, todo mundo. Você vai pagar a conta para terrorista, você vai pagar a conta para narcotraficante, você vai pagar a conta para todo mundo. Sabe, se você não conseguir aquela vaga no hospital público, né, lá pelo SUS, agradeça ao Aloysio Nunes. Se você não conseguir aquele emprego, agradeça ao Aloysio Nunes. Né? Se você começar a olhar que o nosso Brasil foi dominado por terroristas, agradeça ao Aloysio Nunes. Né? É isso, e ao Senado, né, que foi lá e fez o serviço junto com ele. Então, é muito triste, a gente tem que pressionar o presidente Michel Temer para vetar essa lei. Porque eu repito para você que é uma lei travestida de caráter humanitário, mas não tem nada disso. Não tem nada disso. O que nós vemos é uma lei para arrebentar as nossas fronteiras. Noves fora, outro golpe que o Senado tentou dar ontem e que não deu certo por enquanto, graças à nossa pressão, é o golpe para criar a tal da lei do abuso de autoridade, que na prática a gente é para perseguir a Lava Jato e acabou. Tá? Primeiro que já começa... um projeto que começa com Renan Calheiros e tem como relator Roberto Requião, acabou, né, gente? Pelo amor de Deus. Você não pode acreditar. Começa com a porcaria do Renan e vai para as mãos da porcaria do Requião, né? Coronéis, coronezinho, um é coronezinho de Alagoas, outro é coronezinho lá do Paraná.
né? Porque é assim que eles agem, os dois, como coronéis, né? E ainda mais mentirosos. O Requião é mentiroso, porque ele disse que ele ouviu o Sérgio Moro ontem emitiu uma nota, disse que não foi ouvido coisa nenhuma. O Requião disse que o Moro concorda com o projeto, né? O Moro falou, eu não concordo coisa nenhuma, é tudo mentira. Então ele é tão canalha que ele mentiu em nome do Moro. O Roberto Requião de Mello e Silva, Maria Louca do Paraná. Ele mentiu em nome do Moro. Ontem ele estava tuitando, atacando os procuradores da Lava Jato. Atacando diretamente os procuradores da Lava Jato. Que interesse tem o Requião? Que interesse tem o Requião? O interesse do Requião é manter essa quadrilha comandando, né, da qual ele faz parte, comandando o nosso Brasil. Então, o sonho do Requião, o Requião é a pessoa mais esquerdopata que tem. Dentro do Requião, que é do PMDB, tem mais ou menos uma dúzia de petistas, comunistas, tem stalinista, tem tudo lá, né? Então o Requião é essa coisa que tá no PMDB, mas eu digo para você, ele é muito mais feroz, né, quando o assunto é esquerda, do que qualquer petista, né? O Requião é um esquerdopata nato, tá? Então a gente precisa ficar de olho nisso, a gente precisa pressionar sim. A votação ficou para quarta-feira que vem, né? Porque houve um pedido de vistas, né? Então a gente tem esse tempo aí para pressionar. No dia em que vai ter a votação, vai ter o lançamento do livro do Deltan Dallagnol, que é um livro justamente que fala sobre combate à corrupção, e ele trata também desta lei do abuso de autoridade, dizendo o tamanho desse serviço ao Brasil em relação a isso, o que pode acontecer. Eles querem perseguir o Sérgio Moro, perseguir o Deltan Dallagnol, perseguir os procuradores, é isso que eles querem, gente. Então, qualquer investigado poderá processar aquele que investiga. Oh, coisa linda, né? Então, é claro que o Lula, por exemplo, já ia meter processo, já tá tentando processar, né, o Sérgio Moro e o Dallagnol, mas tem dado aí com a cara na porta, né? O judiciário tem se mantido firme, mas com uma lei dessa, aí, gente, acabou, né? Acabou. Olha o pessoal de Israel chegando. Obrigada, Ana, um beijo. Então, é preciso que a gente realmente pressione, mande e-mails para o Senado, né? Advogados se reuniram e fizeram já uma moção de repúdio, né? Uma carta de repúdio a essa lei. E você precisa entrar, né, nesse processo. Na consulta pública que teve no site do Senado, mais de 95% da população se colocou contra a lei. Como é que eles podem querer aprovar isso? Eles não entendem, eles não conseguem entender que eles não são coronéis, que eles não são os reis, os imperadores, são senadores empregados do povo brasileiro. A gente precisa resgatar a força do Brasil, a nossa força. A gente precisa entender que nós somos os patrões, Eles são empregados, que têm mandato emprestado. Não é deles, não é para todos sempre não. Então, eu preciso que você tenha coragem, pressione o seu senador, e pressione também o presidente da República para que ele vete a lei de imigração. Então, não há lei de imigração, não há abuso de autoridade. A gente não pode conviver com esse tipo de palhaçada, né? Porque é isso, é uma palhaçada, é um ataque contra o povo brasileiro, né? Bom, eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigada pela companhia de todos. Mais gente falando da lei de imigração. Os ratos vão correr atrás dos gatos. Não confie em nenhuma corja opressora, só Deus pelo nosso país. O Douglas diz que é uma imundície mesmo. O Miel que diz nada salva o Brasil. Salva sim, o brasileiro pode salvar o Brasil. A Rosimeire aqui de Orlando, tudo bem, Rosimeire? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, deixe seus comentários, não se esqueça de se inscrever no meu canal, é muito importante que você faça parte desse canal, que é o maior canal de política do Brasil lá no YouTube. Então, vai até lá, se inscreva e faça parte aí do meu grupo, né, que se une para lutar pelo Brasil. Beijo no coração e tchau, tchau.